E se tudo o que estamos vendo agora, inteligência artificial, moedas digitais, líderes globais e até profecias bíblicas, não fossem eventos separados? E se estivéssemos vivendo a construção silenciosa de uma nova ordem mundial tecnológica? Uma ordem onde o dinheiro é rastreável. O comportamento é medido. O corpo vira dado biométrico. E a liberdade passa a depender da sua pontuação dentro do sistema. Parece teoria da conspiração. Mas a pergunta é, até que ponto? Hoje vamos conectar as peças em Fórum Econômico Mundial, Quarta Revolução Industrial, Jovens Líderes Globais, o Vaticano e a possível leitura do falso profeta. Não como uma afirmação definitiva, mas como uma hipótese. Um mapa. Uma investigação. A primeira revolução industrial trouxe as máquinas a vapor. A segunda trouxe eletricidade e produção em massa. A terceira trouxe computadores, internet e automação. Mas a quarta é diferente. A chamada Quarta Revolução Industrial não é apenas sobre máquinas. É sobre a fusão entre três mundos: o mundo físico, o mundo digital e o mundo biológico. Estamos falando de inteligência artificial, robôs, internet das coisas, reconhecimento facial, blockchain e interface cérebro-máquina. A promessa oficial é eficiência, sustentabilidade, segurança e inclusão. Mas a pergunta incômoda é: quem controla essa infraestrutura? Porque se tudo estiver conectado, então quem controla o sistema, controla a vida. Nos últimos anos surgiu o conceito em capitalismo de stakeholders. A ideia parece bonita. A empresa não deveria servir apenas ao acionista, mas também aos funcionários, clientes, meio ambiente, comunidades, governos, sociedade e futuras gerações. Na teoria, isso significa empresas mais responsáveis. Mas na prática, críticos dizem que isso pode criar um novo tipo de governo. Não eleito. Não nacional. Não transparente. Um sistema onde grandes corporações, bancos, fundos de investimento, ONGs, organismos internacionais e governos definem juntos quais comportamentos são aceitáveis. É aí que entram siglas como ESG, Carbono Zero, Inclusão Digital, Governança Global, Identidade Digital, Economia Sustentável e Combate à Desinformação. De novo, em tudo isso pode ter um lado positivo. Mas também pode ter outro lado. Porque quando uma empresa, um banco ou uma plataforma digital passa a decidir quem pode comprar, vender, falar, trabalhar ou existir economicamente, estamos diante de um poder maior que muitos estados. Agora entra uma peça importante: os programas de formação de líderes globais. O Fórum Econômico Mundial criou o programa Young Global Leaders. Entre os nomes frequentemente associados ao ecossistema de Davos estão figuras como presidentes, executivos de Big Techs, banqueiros e representantes de organismos internacionais. A crítica é que elas compartilham uma mesma visão de mundo. Problemas globais exigem soluções globais. Mas aí surge a pergunta: quem escolheu essas pessoas para redesenhar a sociedade? Essa é a raiz da desconfiança. Mas a história não é tão simples. Existe outra elite tecnológica, muitas vezes em oposição. É a elite do Vale do Silício Libertário. A Palantir, por exemplo, trabalha com análise massiva de dados, inclusive para governos, defesa e segurança. De um lado, Davos fala em governança global. Do outro, a elite fala em liberdade e ruptura com o Estado tradicional. Mas as duas redes têm algo em comum. Ambas entendem que o futuro será decidido por quem controlar os dados, a inteligência artificial e a infraestrutura digital. A promessa original do mundo cripto era simples: tirar poder dos bancos, governos e intermediários. Mas a pergunta que surge é: a descentralização vai libertar o indivíduo, ou será absorvida pelo próprio sistema? Porque a mesma tecnologia blockchain que pode proteger liberdade também pode ser usada para rastrear tudo. O que começou como liberdade pode virar infraestrutura de controle. Não por causa da tecnologia em si, mas por causa de quem a implementa. O mesmo discurso de liberdade individual pode ser usado tanto contra o globalismo quanto para abrir espaço a novas formas de poder privado. Porque se o Estado enfraquece, quem ocupa o lugar? O cidadão comum? Ou as grandes plataformas, os bancos, os fundos e as Big Techs? Essa é uma das perguntas mais importantes do século XXI. Então surge a dúvida: Elon Musk está combatendo o sistema ou construindo uma versão alternativa dele?
Porque uma rede global de satélites, carros conectados, implantes cerebrais, inteligência artificial e robôs humanoides também é uma forma imensa de poder. Talvez a disputa real não seja entre liberdade e controle. Talvez seja entre diferentes grupos tentando controlar o futuro. Agora chegamos a uma parte sensível. Dinheiro. O dinheiro físico permite anonimato. O dinheiro digital permite rastreamento. Bancos centrais ao redor do mundo estudam ou já testam moedas digitais, as chamadas CBDCs. A promessa é combater lavagem de dinheiro, reduzir custos, aumentar eficiência e incluir pessoas no sistema financeiro. Mais críticos enxergam outro risco. Se o dinheiro for totalmente digital, programável e centralizado, ele poderá ser condicionado. Imagine um sistema onde, em seu dinheiro tem prazo de validade. Certas compras são bloqueadas. E acesso a crédito depende do seu comportamento social. Isso não é necessariamente o que vai acontecer. Mas é tecnicamente possível. E se é possível, alguém, em algum lugar, provavelmente vai tentar. O próximo passo é a identidade digital. Ela pode facilitar a vida em acesso a serviços públicos, banco, saúde, educação, viagens, contratos e benefícios sociais. Mas também pode criar o cidadão totalmente rastreável. Quando identidade digital se junta com moeda digital, biometria, inteligência artificial, câmeras, reconhecimento facial, redes sociais, histórico médico, financeiro e político, o indivíduo deixa de ser apenas cidadão. Ele vira um perfil. Um conjunto de dados. Uma pontuação. E quem controla a pontuação controla o acesso. É aqui que muita gente conecta tudo isso com profecias bíblicas. No livro do Apocalipse, aparecem figuras como a besta, o falso profeta, a marca na testa, e um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Durante séculos, cristãos interpretaram esses textos de várias formas. Alguns veem como símbolos do Império Romano. Outros como eventos futuros. Outros como sistemas espirituais que se repetem na história. Mas no mundo atual, uma pergunta voltou com força. Pela primeira vez na história, existe tecnologia real para impedir alguém de comprar ou vender em escala global. Antes, isso parecia impossível. Hoje, já não parece tão distante. Isso não significa que qualquer líder atual seja automaticamente o falso profeta. Não significa que toda a tecnologia seja satânica. Não significa que todo líder global esteja conscientemente servindo ao mal. Mas significa que o cenário tecnológico moderno tornou certas profecias mais imagináveis do que nunca. O Vaticano tem um papel geopolítico único. Não é apenas uma igreja. É também um Estado. Tem diplomacia própria. Fala com governos, religiões, organismos internacionais e movimentos sociais. Quando papas defendem temas como fraternidade universal, diálogo interreligioso, meio ambiente, economia inclusiva, paz mundial e governança ética da tecnologia, muitos veem isso como uma tentativa legítima de influenciar positivamente o mundo. Mas outros enxergam algo mais sombrio: a formação de uma espiritualidade global compatível com uma governança global. Dentro dessa leitura, o falso profeta não seria necessário ente um indivíduo específico de imediato. Seria uma função. O poder religioso dando legitimidade moral ao poder político e tecnológico. Não é simplesmente este Papa é o falso profeta. Em qualquer autoridade religiosa que coloque a humanidade, o sistema ou a ordem global acima de Cristo poderia cumprir esse papel profético. Agora vamos juntar tudo. De um lado, Davos. Do outro, o Vale do Silício. Talvez sejam dois caminhos para o mesmo destino. A reorganização da humanidade em torno de sistemas digitais controlados por elites tecnológicas, financeiras e políticas. Um lado promete segurança, inclusão e sustentabilidade. O outro promete liberdade, inovação e ruptura. Mas ambos constroem infraestrutura. E infraestrutura é poder. O termo Grande Reset ficou famoso. Oficialmente, seria uma proposta para repensar a economia mundial. Mas para críticos, virou símbolo de algo maior. Usar crises globais para acelerar transformações que a população não aceitaria em tempos normais. Crise sanitária. Crise climática. Crise financeira. Crise migratória. Crise energética. Crise de segurança. Crise de desinformação. Cada crise justifica mais controle, mais monitoramento, mais restrição.
mais centralização, mais dependência tecnológica. E o cidadão aceita. Porque tem medo. Medo da doença. Medo da guerra. Medo da fome. Medo do colapso climático. Medo da violência. Medo da desinformação. O medo sempre foi a matéria-prima do poder. O mais assustador é que esse sistema talvez não precise ser imposto com violência. Ele pode ser vendido como conveniência. Você não será obrigado a aceitar a identidade digital. Mas sem ela será mais difícil viajar. Você não será obrigado a usar dinheiro digital. Mas o dinheiro físico vai desaparecer aos poucos. Você não será obrigado a ter reputação digital. Mas sem ela não conseguirá crédito. Você não será obrigado a aceitar biometria. Mas sem ela não acessará serviços. Você não será obrigado a seguir a narrativa oficial. Mas será desmonetizado, ocultado ou banido. Não será uma prisão com grades. Será uma prisão com termos de uso. Então, qual é a verdade? Existe uma única conspiração mundial comandada por uma sala secreta? Talvez não. Mas existe algo tão preocupante quanto uma convergência de interesses entre governos, corporações, bancos e big techs, todos caminhando para uma sociedade mais rastreável, mais automatizada e mais controlável. Alguns fazem isso por lucro. Outros por ideologia. Outros por segurança. Outros por poder. Outros acreditam sinceramente estar salvando o mundo. Mas o resultado pode ser o mesmo. Uma humanidade conectada, monitorada e dependente de sistemas que não controla. A pergunta final não é se tecnologia é boa ou ruim. A pergunta é: quem terá a chave? Quem controla sua identidade? Quem controla seu dinheiro? Quem controla seus dados? Quem controla a informação que você vê? Quem decide se você pode comprar ou vender? Quem define o que é verdade? Quem pune o comportamento errado? E talvez a pergunta mais importante: quando o sistema final chegar, ele virá como tirania ou como solução? Este vídeo não é uma afirmação definitiva. É um convite à investigação. Talvez tudo isso seja apenas coincidência. Talvez sejam apenas tendências naturais da tecnologia. Talvez seja só o capitalismo se adaptando ao século XXI. Mas talvez estejamos vendo, diante dos nossos olhos, a construção da maior estrutura de controle social da história humana. E se for esse o caso? A resistência começa com uma coisa simples: prestar atenção. Você acha que a quarta revolução industrial vai libertar a humanidade, ou aprisioná-la? O futuro não será decidido apenas por máquinas. Será decidido por quem programar as máquinas, e por quem aceitar viver dentro delas.